eu sou o professor Paulo Freitas de Física, estou trazendo mais uma aulinha aqui para ti na Liga da Física. E o assunto de hoje é sobre movimento retilíneo uniforme, velocidade relativa e gráficos do MRU. Você que tem dificuldade, não deixe de assistir. Mas antes de dar um like e de inscrever no canal, não esquece, se você quer assistir aula de biologia com qualidade, por favor, esse canal está super indicado. Lá você confere aulas maravilhosas com o professor Bruno Shoa. Então, vamos à aula. Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de movimento retilíneo uniforme. Para você que quer aprender tudo sobre esse cara, então, olha só, não pisca, fica por dentro. Quem não assistiu a aula inicial, vou colocar a tag aqui em cima, você vai lá, clica e assiste os fundamentos da cinemática. Tem toda a dica inicial para ti, você vai ficar bem safo, vem para cá e continua seus estudos. Como eu falei para ti, o movimento retilíneo uniforme ele é um movimento bem específico e a gente tem que seguir algumas características com relação a esse movimento, porque senão tu vai te perder, tu vai te confundir com outros movimentos e a gente não quer isso. Quando a gente fala em algumas características específicas, nós estamos falando de 3 características, né? Quais são, Paulo? Primeiro, trajetória retilínea. Segunda, a velocidade é constante. E a terceira, se a minha velocidade é constante, é óbvio que a nossa aceleração ela é nula. E Paulo, trajetória retilínea, o que significa isso? Significa dizer que o móvel sempre vai se mover em trajetória reta, retilínea. Lá no movimento uniforme, nós falamos que o movimento uniforme ele apresenta muitos conceitos que vão fazer equivalência ao movimento retilíneo uniforme. Só que no movimento uniforme, tu não tens a obrigatoriedade de ter uma reta. E aqui no movimento retilíneo uniforme, essa obrigatoriedade ela já existe. Você pode ver que a trajetória ela é retilínea, então é o primeiro aspecto que você tem que levar em consideração. Velocidade constante, olha só, o que significa isso, Paulo? Velocidade constante. Em qualquer ponto da trajetória que você for pegar o móvel, ele vai ter sempre a mesma velocidade. Você reparou que na aula anterior eu falei para ti em velocidade instantânea em determinados pontos? Pois é. Você lembra que lá naquele movimento que a gente falou na aula passada, não é? Você pode ter uma velocidade média. E a velocidade média é uma média das velocidades. Se você pegar a velocidade instantânea do móvel num ponto, você vai ver que pode ser x. Em um outro ponto, y. Em um outro ponto, z. E no final você tira a velocidade média. Aqui no retilíneo uniforme, não. Aqui a velocidade em qualquer ponto sempre vai ser constante. Você pegou na posição 1, a velocidade vai ser x. Na posição 2 é x, na posição 3 é x. Enfim, em qualquer posição que você vá lá olhar o móvel, a velocidade dele é constante. Então toma cuidado com isso. E isso faz com que o móvel, então, sempre percorra o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, né? Então é uma condição aí do movimento retilíneo uniforme. E é óbvio, tá, meu filho? Você pode ter velocidades elevadíssimas. Paulo, mas se o movimento é uniforme, eu não posso ter velocidade elevada. Claro que pode. Quem te falou que não? Tem alunos que ficam em dúvidas com relação a essa propriedade. Não? Por exemplo, numa corrida automobilística, você pode sim ter velocidade constante e elevadíssima ali. Então toma cuidado com esse cara, todo cuidado é pouco, beleza? Olha para essa animação aqui embaixo. Você percebe, por exemplo, que a moto ela está a uma determinada velocidade, a velocidade é uma velocidade muito elevada, intensa, mas ela tem justamente o movimento retilíneo uniforme. Ela percorre os mesmos espaços no mesmo intervalo de tempo. E isso faz com que esse movimento seja caracterizado. Toma muito cuidado com isso para você não errar em questõezinhas de provas por aí. Bem, um outro detalhe que eu queria conversar contigo é com relação a esse cara bem aqui, ó, tipo de equilíbrio. O equilíbrio, para que você tenha a resultante das forças que atuam sobre o corpo, tem que ser nula, tem que ser zero. E quando a gente fala em resultante das forças que atuam sobre o corpo serem nulas, a gente está falando, então, de 2 características que fazem com que isso ocorra. E a primeira delas é esse carinha bem aqui, ó. Você percebe que você tem um ônibus ou um rapaz com velocidade constante. Se o rapaz não consegue alcançar o ônibus e se mantém a mesma distância, significa dizer que os dois estão com a mesma velocidade e elas são constantes. Detalhe é que nesse tipo de situação você tem aí um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Mas Paulo, peraí, cara, por que o meu equilíbrio aí ele vai ser dinâmico? Porque se você não tiver um referencial no qual você identifique o movimento, você jamais vai perceber sozinho que está em movimento. É como se você estivesse num transatlântico, velocidade constante, sem ondas, sem nada. Você deita na sua cabine
que não tem nenhuma janela. Você vai achar que você está em repouso, parado, mas na realidade você está com velocidade constante. Imagina você num ônibus, né? Se você se levanta para pagar o ônibus, para descer, você vai observar que se o motorista acelerar, você vai se mover. Se ele frear, você também se move. Mas se a velocidade for constante, você anda tranquilamente. Velocidade constante, condição de equilíbrio e equilíbrio dinâmico, resultante igual a zero. Por outro lado, olha você aqui, não é? Seu Ki aumentando aí. Esse é você aqui na Liga da Física. É assim que você vai ficar e o seu concorrente vai ser esmagado, né? Porque você está se preparando do modo correto. Reparem que aí, ó, o nosso personagem ele está parado. Quanto vale a velocidade dele? Zero. Se a velocidade dele é zero, significa dizer que ele está também em equilíbrio estático, né? Ou seja, nos dois casos, nós não temos aceleração. Se nós não temos aceleração, a resultante vai valer zero. Toma muito cuidado. Tem um terceiro caso que sempre as pessoas ficam em dúvida, né? Paulo, e no movimento circular? Quando a trajetória for circular, que nem esse movimento aí ao lado. Bem, nesse tipo de movimento onde a trajetória é circular, cuidado, gente. Velocidade é um vetor. Se velocidade é um vetor, ela muda constantemente de direção e de sentido. Se você muda direção e sentido, é óbvio que tem aceleração. E se tem aceleração, tem resultante, tá, gente? Então, cuidado que no movimento circular, você não tem equilíbrio. No movimento circular não existe equilíbrio. Só nas duas primeiras situações, onde o equilíbrio é dinâmico, velocidade constante, ou o equilíbrio é estático, velocidade igual a zero, porque em ambas não tem aceleração. Então toma muito cuidado com esse cara, tá? Pronto. Dita essa dica, foi lindo isso, né? Dita a dica, a gente pode fazer o cálculo da função posição, que muita gente se pergunta, né? Paulo, função posição? Sim, é daí que sai a função horária do espaço, né? Então a gente vai começar com essa equaçãozinha que tu já viu na última aula, da velocidade. Paulo, mas isso é velocidade média, aqui a velocidade é constante. Gente, acaba com isso. A equação é a mesma. Velocidade é variação do espaço pelo intervalo de tempo. Aqui também vai ser assim, né? Até porque a distância varia com o intervalo de tempo, né? E ela é proporcional. Se varia 10 metros a cada segundo, sempre que você contar um segundo, vai variar 10 metros. Então a equação é a mesma. Perceba só um detalhe interessante, que se a gente abrir a equação, eu te falei inclusive na aula anterior que esse delta é variação. Quem está variando? O espaço. Né? Então vai ser espaço final menos o inicial, ou posição final menos o inicial, e embaixo o intervalo de tempo. Vai ser tempo final menos o tempo inicial. Tem o zerinho, não esqueça, tem o zerinho, é início, né? S0, posição inicial. T0, tempo inicial. Pronto. Quando você vai marcar qualquer tempo em um cronômetro, qual o primeiro número que ele marca? Zero. Então, o tempo inicial, senhores, sempre vai ser zero e nossa equação fica assim, ó. Velocidade vai ser posição final menos inicial sobre o tempo. Esse tempo que os senhores estão vendo aqui, ele vai subir multiplicando e nossa equação vai ganhar esse formato, chegando na famosa equação do sorvete. Exatamente. Paulo, mas eu estou percebendo aí um detalhe, minha velocidade sempre vai ser positiva? Não, calma, não estraga a surpresa, para com isso. Aí a gente considerou um movimento progressivo, mas deixa isso aí de stand-by que eu já vou te explicar o que é um movimento progressivo. Vem para cá. Essa equação é a famosa equação do sorvete, função horária do espaço, mas nada mais, nada menos do que a própria equação da velocidade, espaço sobre tempo. O que nós fizemos? Só abrir. E nós abrimos e chegamos justamente aqui, ó, nessa equação. Toma cuidado, gente, que essa equação, essa função horária, ela necessita de duas constantes. Uma você já sabe, quem é constante no movimento? É a velocidade. E a outra, quem é a outra constante? Posição inicial. Se o móvel inicia aquele movimento, não tem como mudar mais a posição inicial, ele já saiu dali. Podem passar horas, dias, anos, mas ele saiu dali. Então a posição inicial sempre vai ser fixa, aquela vai ser constante. Paulo, então, por que função horária do espaço? Por que o espaço em função do tempo? Porque, gente, o espaço e o tempo são as grandezas que estão variando. Então, por exemplo, passou 2 horas, a posição final já é maior. Passaram-se 3 horas, posição final já é maior para esse movimento progressivo. Então, quem vai variar é a posição final e o tempo. Cuidado com isso. Perfeito? Paulo, mas vem cá, você falou que essa velocidade pode mudar? Pode. Então, olha para esse carinha bem aqui, que é a classificação quanto à orientação da trajetória. O meu movimento ele pode ser progressivo. O que é um movimento progressivo? É todo movimento a favor da trajetória. Vou colocar meu móvel aqui, olha só. Vai lá, móvel, anda. Repara que ele se deslocou no sentido da trajetória. Se ele se desloca no sentido da trajetória, a minha velocidade ela vai ser o quê?
positiva, você tem um movimento progressivo. É muito comum, né, o aluno comparar e relacionar o movimento progressivo ao acelerado. Então tira isso da tua cabeça o quanto antes. Paulo, mas movimento acelerado só lá na frente, né? Só lá em MRUV. Mas aqui não tem dessa não. Aqui a gente te prepara mesmo para te entrar na universidade. Então lembra que movimento progressivo ele tem a ver com a trajetória. O que é um movimento acelerado? Aumento de velocidade. Você observa comigo que o móvel pode ter um movimento progressivo a favor da trajetória, mas a velocidade dele pode diminuir. E aí não é mais acelerado, é retardado. Então, progressivo retardado. E se aumentar a velocidade? Progressivo acelerado. Tá percebendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? A mesma coisa movimento regressivo ou retrógrado. Tá? Observa que o movimento regressivo retrógrado é aquele movimento em que o móvel está em um sentido oposto ao da trajetória. Eras, Paulo? Então vem cá, se ele se movimentar de forma oposta, já sei, a velocidade é negativa, exatamente. Olha lá, o nosso sorvete, velocidade ali negativa. A velocidade é constante, porém negativa, simbolizando o movimento regressivo retrógrado. Mas o movimento retrógrado também pode ser acelerado ou retardado, hein? Cuidado. Quando é que é acelerado mesmo? Aumentou velocidade. Quando é retardado mesmo, diminuiu velocidade. Então eu posso estar voltando, eu posso estar em um sentido oposto da trajetória, aumentando ou diminuindo a velocidade. Então não faz qualquer tipo de associação. Só lembra, progressivo a favor da trajetória, retrógrado, regressivo contra a trajetória, beleza? Bem, a partir do momento que você entende esse cara, olha aí, ó, o ΔS no movimento progressivo é positivo. Ou seja, a posição final sempre vai ser maior que a inicial, o que te dá um ΔS positivo. Então, dois conceitos interessantes aí, né? Velocidade positiva, ΔS positivo. E no movimento retrógrado? Ah, Paulo, eu já sei. A velocidade é negativa, então o ΔS também é negativo, concorda? Exatamente, é exatamente isso que acontece. E o ΔS é negativo porque a posição final agora sempre vai ser menor. Você sempre está se aproximando da origem, sempre está se aproximando da posição zero. Show de bola. Olha para a imagem que segue. Você tem uma moto em um movimento progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Como é que você percebe isso? 1. Analisando o valor da velocidade, negativo, menos 30. 2. Olha para a trajetória positiva, está para a direita. E a moto está para a esquerda, sentidos opostos. Pronto. Na outra imagem, você tem um movimento progressivo. A velocidade da moto, positiva, e ela está no sentido da trajetória, né? Então, movimento progressivo, movimento retilíneo, uniforme. Show de bola! E a partir do momento, então, que você já está safo, extremamente safo, em movimento retilíneo uniforme, olha só, velocidade relativa aqui na Liga da Física, meu irmão. Aqui a gente não brinca, não. Aqui, ó, tu aumentando direto o poder, o Ki, né? Velocidade escalar relativa. O que é velocidade escalar relativa, Paulo? Quando os móveis eles têm velocidades independentes. Né? E você está analisando o movimento de um em relação ao outro. Por exemplo, nesse primeiro caso, você vai perceber que os dois móveis estão no mesmo sentido. O móvel A tem uma velocidade de 80 km por hora e o B uma velocidade de 50 km por hora. Eu vou te perguntar uma coisinha. Então, imagina que você seja esse móvel A. Em relação ao B, qual é a sua velocidade? Se você me respondeu aí 30 km por hora, você acertou! Acertou, exatamente, 30 km por hora. E por que 30? Paulo, ele está com 50, eu estou com 80, eu estou com apenas 30 km por hora a mais do que ele. Você acabou de calcular instintivamente a velocidade relativa, exatamente isso, olha só, 30 km por hora. Então, quando os móveis tiverem o mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é uma subtração, né? Olha para a animação aí, ó. Perceba que na animação você tem um barco apostando corrida com um carro, né, mano? Que doido isso aí. O barco está a 80 km por hora e o carro está a 50. Você percebe que a velocidade observada, a velocidade com que o barco está ultrapassando o carro é de 30, né? Então isso aqui vai ser nossa velocidade relativa, beleza? A velocidade relativa ela é muito utilizada, gente, para achar o tempo de encontro. Quando você tem dois móveis aí, não é? Ele quer o tempo com que um móvel passa o outro, ou com que os móveis vão se encontrar. Não é? A partir de que ponto eles se encontram, a partir de que ponto o móvel de trás vai passar o da frente. Aí pronto, aí você calcula então o tempo de encontro, né? E naquele ponto de encontro aí tu vai ter alteração, né? Tu vai ter ultrapassagem, enfim, o que tu quiser. Perfeito? Show de bola. Paulo, e o segundo caso? O segundo caso é quando os móveis estão em sentidos opostos, perfeito? Quando os móveis estão em sentidos opostos, Paulo, já sei, é o inverso. Eles vão somar, exatamente. Então o móvel A vai para a direita com uma velocidade de 80 km por hora, o B vem para a esquerda com uma velocidade de 50,
né? E a velocidade relativa é uma soma. É uma soma, que vai dar quanto, galera, nesse caso, bem aí, ó? Vai dar justamente 130, olha embaixo, né? Olha para a imagem abaixo aqui, ó. Repara que um carrinho passa pelo outro, né? E a velocidade relativa entre eles é de 130 km por hora. Ou seja, foi uma soma entre 80 e 50. Eles se ultrapassaram muito mais rápido. Então, cuidado com essa questão da velocidade relativa, né? Show de bola! Olha só. Eras, Paulo, tá muito fácil. Fica comigo então, porque se você tiver dúvidas, dificuldades em gráficos, chegou o momento de tirar qualquer dificuldade e você acertar qualquer questão que caia gráficos, né, em qualquer prova do Brasil. Preste bem atenção, quando a gente fala em gráfico, o primeiro gráfico a ser trabalhado é o gráfico do espaço pelo tempo, dos gráficos mais importantes que tem dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, quando a gente trabalha com espaço pelo tempo, você percebe que a nossa função horária lá, né, é uma função do primeiro grau. Já vou te mostrar ela novamente. E que toda função do primeiro grau tem como característica uma reta, né? É uma reta, uma função do primeiro grau. Então, presta bem atenção que aqui não vai ser diferente. A gente tem o nosso gráfico, o eixo da posição, o eixo do tempo. E todo móvel ele tem que partir de uma posição inicial. Se o móvel parte de uma posição inicial e o gráfico ele é um gráfico ascendente, se ele aumentar, você sabe então que você está diante de um movimento progressivo. Concorda ou não comigo? Por outro lado, se você tiver agora o mesmo gráfico, posição pelo tempo, e esse gráfico diminuir, essa reta, diminuir, ó, sai da posição inicial e diminuiu, você tem o quê? O movimento que nós chamamos de movimento retrógrado regressivo. Primeiro passo é identificar. Lembra que a velocidade é constante, então conforme o tempo vai passando, o espaço vai variando. Se ele variar positivamente, progressivo, primeira imagem. Se ele variar negativamente, regressivo, retrógrado, segunda imagem. Você acabou de visualizar isso aí. Mas uma propriedade bem interessante desse gráfico é se você analisar ele angularmente. Preste bem atenção. Vou colocar aqui para ti o movimento progressivo. E vou te mostrar um determinado tempo, um tempo inicial e uma posição. A posição vai ser representada pela letra S e o tempo vai ser a letra T. Reparem só que se eu pegar aqui esse ângulozinho, entre o gráfico, entre essa reta que você está vendo inclinada e a horizontal, você tem aí um ângulo que eu chamo de θ. Paulo, o que eu posso fazer bem aqui? Eu quero que você perceba. Observa que eu tenho bem aqui um triângulo retângulo. Você percebeu que essa figura geométrica é um triângulo retângulo, concorda comigo? Então vamos utilizar uma relação trigonométrica bacana aqui. Imagina aí, mentaliza, eu não quero colocar, eu já coloco para ti, mas mentaliza, para te fixar bastante. Vamos tentar calcular a tangente desse cara. Você sabe, você é muito bom em matemática, você sabe que tangente de um ângulo é quem? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha só, é esse eixo bem aqui, ó, oposto ao ângulo. Então, é esse cateto. Só que esse cateto ele vem da posição final até a inicial. Tu não tem um ΔS aqui? Pronto, então o nosso cateto oposto é um ΔS. Já o nosso cateto adjacente, aqui ao lado do ângulo, ó, embaixo, ele começa no tempo igual a zero e vai até um tempo t. Então aqui não é um ΔT? Perceba que se é um ΔT, olha como fica a nossa tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo vai ser um ΔS pelo ΔT. Eu te pergunto, quem é ΔS? Quem é a variação do espaço pelo ΔT intervalo de tempo? Paulo, isso aqui é a velocidade. Então, a partir de agora, olha o show. Olha o show. Não esquece que a tangente de θ é numericamente igual a quem? A nossa velocidade. E a velocidade nesse movimento vai mudar? Não. Vai alterar? Não. Ela é o quê? Constante. Significa dizer que se tu achou a tangente do ângulo, tu achou a velocidade para sempre, forever, você achou a velocidade desse cara em todo o movimento. Olha só que não terminou, presta bem atenção. Então, no movimento progressivo, está aí a função horária do espaço, função do primeiro grau, velocidade positiva, reta crescente. Retrógrado, olha só, velocidade negativa, função horária, também representa uma função do primeiro grau, a reta desce, ela diminui. Perfeito, gente? Não esquece também desse carinho, ó, que no movimento progressivo, ΔS é positivo, velocidade positiva. E no movimento retrógrado, ΔS negativo, velocidade negativa. Show! Bem, nosso último gráfico que a gente vai ver é o gráfico da velocidade pelo tempo. O gráfico da velocidade pelo tempo é bem tranquilo, mas tem uma característica única dele, E aqui, ó,
você fica por dentro de tudo, hein? Se não deu like ainda, aproveita para dar. Se não te inscreveu no canal, te aproveita e ativa o sininho para estar recebendo mais aulas como essa. Toda semana a gente está postando 2, 3 aulas. Então, meu irmão, não perde. Esse ano é teu, beleza? Bem, velocidade pelo tempo. A velocidade e o tempo estão representados pelo gráfico. E você sabe que nesse movimento a velocidade é constante. Então, você tem uma reta paralela ao eixo dos tempos. Essa reta não pode aumentar, ela não pode subir, porque senão a velocidade ia variar. E nem diminuir, ela não pode. Tem que ser sempre aqui, ó, constante, show de bola, né? Nesse gráfico eu vou marcar aí, ó, 2 pontos onde eu vou colocar um tempo 1 e um tempo 2. Bem, você sabe que entre o tempo 1 e o tempo 2 eu tenho intervalo de tempo. E em cima eu tenho velocidade. Filhão, você sabe que você criou bem aqui, então, olha só, uma áreazinha, né? Você tem essa área, que lembra quem? Um retângulo. O que eu quero te falar com isso é que toda vez que você calcular essa área, a área do retângulo, base vezes altura, olha o que você está calculando. Reparem que aqui embaixo a base é um ΔT, é um intervalo de tempo. E a altura é a velocidade. Velocidade vezes o tempo, quem é, galera? O espaço. Então, toda vez que você calcular a área de um gráfico, velocidade e tempo, você vai ter quem aí? Fala pro tio Paulo. Exatamente, você vai ter justamente aqui a sua variação de espaço, ΔS, show de bola. E a mesma coisa do outro lado, só que aqui a tua velocidade é positiva, movimento progressivo, do outro lado, olha só, a velocidade está abaixo do eixo dos tempos, então ela é negativa, retrógrada. Mas é o mesmo esqueminha, né? Você tem um intervalo de tempo, se você calcular essa área, você vai obter aí a mesma relação. A área é numericamente igual à variação do espaço. Aí tu pergunta, Paulo, mas está negativo, o que aconteceu? Está negativo porque é retrógrado. Lembra que a gente está falando para ti direto, retrógrado, velocidade negativa, ΔS negativa, beleza? Bem, galera, chegamos ao final de uma aula. De mais uma aula, né? Mais uma aula, olha só, nosso canal tá ficando cheio de aulinhas legais pra ti, aproveita, cara. E outra, dá um like aí, te inscreve, porque é assim que nós vemos que tu tá assistindo, que tu tá gostando, né? E a gente consegue contribuir com o teu conhecimento, beleza, gente? Vou deixar um recadinho pra ti e até a próxima. Assiste aí. Fala, galera! Valeu pela aula de hoje, obrigado pela tua participação até aqui. Se não deu like, dá. Se não te inscreveu, te inscreve. Nos ajude a crescer, nos ajude a melhorar cada vez mais. Valeu e até a próxima!